que é feriado hoje aqui no estado de São Paulo, como a gente começou o TJ falando. O motivo? A Revolução de 32. Mas muita gente vai curtir a folga sem nem saber o que ela significa. Por isso, hoje com a gente está o historiador Caio Naves Tardelli. Caio, boa tarde para você, seja muito bem-vindo aqui ao TJ. Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde. Tudo ótimo. Caio, a gente já começa, falando, antes de mais nada, vamos contextualizar para o pessoal de casa. A Revolução de 32, a Revolução de 30, tira o Brasil da política café com leite, né? Só Minas e São Paulo, é isso mesmo? É difícil falar que é só Minas e São Paulo, mas de fato havia, durante o período da República Velha, depois daquele início em que o exército dominou, havia um domínio de políticos de São Paulo, representados por essa ideia de café, e de Minas, representados por essa ideia do leite, embora Minas também fosse bem importante na produção de café. E aí, o que ocorre? Nessa brincadeira, havia um acordo que em um mandato haveria um político paulista ou apoiado pelos paulistas, e no outro mandato haveria um político mineiro ou apoiado pelos mineiros. A grande questão é que em 1930, Washington Luiz, então presidente, embora fosse carioca, era candidato pelo partido aqui de São Paulo, Partido Republicano de São Paulo, ele indicou Júlio Prestes, que era paulista, e isso fez com que quebrasse, de certa forma, esse acordo do café com leite. Com isso, a Getúlio Vargas, ele tomou, junto com os tenentes, com políticos do Nordeste, tomou força e marchou entre aspas, foi de trem, do Sul até o Rio de Janeiro, onde era a capital do Brasil, e depôs Washington Luiz, impedindo então Júlio Prestes de assumir o poder. E desde então, o que aconteceu? Nós tivemos um governo provisório, ou seja, um governo em que não havia leis muito claras, a Constituição, não havia previsão de eleição, não havia grandes direitos para as pessoas, e mais do que isso, o Getúlio Vargas tirou todos os governadores de estado e colocou interventores. O que são os interventores? São aqueles escolhidos pelo presidente, provisório, para intervir nos estados, cuidar dos estados. A questão é que Getúlio Vargas tinha muita certeza do que ele queria. Ele não queria muito negociar e tal com a elite paulista, mesmo porque a elite paulista era a elite que ele tirou do poder, Então, o que ele optou? Ele optou por colocar um interventor que não tinha nada a ver com São Paulo. E a elite paulista não gostou. Pressionou por uma Constituição, foi pressionando, e a grande questão é que a Constituição não via. Lembrando que Constituição é o conjunto das principais leis de uma nação. Ou seja, uma nação, de fato, não existe sem Constituição. E essa situação em que você tinha um governo provisório, e uma elite que foi tirada do poder, que ainda era muito rica e que queria voltar um pouco à política, de fato, foi uma bomba que explodiu, juntou essas duas situações, e aí, em 23 de maio, uma manifestação no centro da cidade de São Paulo levou à morte de algumas pessoas, jovens e tal. E aí que se tem o chamado estopim da guerra. Pois é, a gente está falando de um feriado, sempre a gente precisa saber, precisa conhecer a nossa própria história, Isso é fundamental, até para que a gente faça uma comparação do que foi antes, do que é hoje, E a gente pensar no futuro, em relação, principalmente quando a gente fala de política. No caso da Revolução de 32, Caio, São Paulo foi derrotado, São Paulo acabou lutando com suas próprias forças contra as forças federais e teve essa derrota, mas com uma sensação de vitória. Qual foi o impacto para o Brasil? Olha, eu acho que é importante até contextualizar que São Paulo, porque 23 de maio houve esse assassinato, nos confrontos, em que o Martins Miragaia, Drauzio Camargo e depois o Alvarenga morreram, por isso que grande parte de São Paulo da cidade de São Paulo tem MMDC,
né, que são as iniciais, né, dos sobrenomes desses mortos, né, e o Alvarenga morreu 3 meses depois. Quando São Paulo entrou em guerra, oficialmente em 9 de julho, por isso feriado, havia um apoio do Rio Grande do Sul e havia mais ou menos um apoio de alguma parte do Mato Grosso. Não havia, então, ainda Mato Grosso do Sul, né, mas parte de um apoio, mas que logo se desfez, porque era uma insanidade você enfrentar o governo federal, tá? Um estado ou alguns batalhões de 3 estados enfrentaram um país inteiro, né? Então, São Paulo foi derrotado em 87 dias, tá? Foi muito, muito, muito vexatória até a derrota, porque no final das contas São Paulo estava, os combatentes de São Paulo estavam enfrentando com matracas um instrumento musical para simular o barulho de metralhadoras, para ver se assustavam os mineiros, para ver se assustavam os soldados da outra parte. Mas, de qualquer forma, qual era o objetivo dessa revolução? Conseguir uma Constituição que desse a São Paulo alguma possibilidade de voltar ao poder. Depois da derrota, 3 meses, quase 3 meses depois, de fato, 2 anos depois, em 1934, foi promulgada uma Constituição que é considerada uma das mais modernas constituições do período. Não um período que você tinha constituições conservadoras, de cunho fascista, né? E do nada vem uma Constituição que, por exemplo, coloca o direito de voto às mulheres, coloca o direito à educação, conceitos que, convenhamos, para aquela época era muito difícil você ter numa Constituição. Então, por isso que se coloca que foi uma derrota, de fato, uma derrota rápida, que judiou do povo paulista, porém, uma derrota que, a longo prazo, se tornou uma vitória simbólica, porque o objetivo foi conseguido. É claro que Getúlio Vargas, ele conseguiu esse objetivo, ele cedeu esse objetivo porque ele percebeu que precisava da elite paulista. Porém, vamos considerar que foi sim uma derrota que depois culminou nos objetivos da batalha. Caio, muito obrigado, viu, pela explicação, muito pela bem participação. Explicado, viu, Caio? Muito bem explicado. Ajudando todo mundo a compreender o feriado de hoje. Obrigado pela participação aqui no TJ, Caio.